polícia, a filha contou que é evangélica e que, por isso, orava para que a mãe ressuscitasse. Como ainda não há provas de que a filha tenha sido responsável pela morte da mãe, ela aguarda o fim da investigação em liberdade. O corpo da idosa foi levado para o Instituto Médico Legal no centro do Rio de Janeiro. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer as causas e circunstâncias da morte. Eu não sei mais o que pode acontecer no meio evangélico. Vocês viram aí um trechinho. Uma evangélica no Rio de Janeiro, cuja mãe tinha morrido há 6 meses. Ela disse na polícia que ela ficou orando durante 6 meses para que a mãe ressuscitasse. Eu podia ficar levando, como a maioria dos canais aqui, na crítica, embora o que eu vou fazer é uma crítica, mas eu queria dizer até que ponto devemos orar por uma causa, ou seja, até o ponto, que ponto, como entender o ponto de uma oração, como entender essa situação, porque essa mulher ficou 6 meses com a mãe morta dentro de casa orando. E os vizinhos, ou ela mora num apartamento e os vizinhos ouviam essas orações a noite inteira, porque ela não deixava ninguém dormir. E disse que os vizinhos disseram que depois de um certo tempo essa oração ficou desconexa com palavras que ninguém entendia nada. A famosa linguagem dos anjos. Mas como entender? Como entender se Deus está operando, se ele vai operar ou se ele não vai? Como usar a fé de maneira saudável? Existe isso? Usar a fé de maneira saudável? Porque essa senhora aqui passou 6 meses orando com a mãe morta dentro de casa, orando e não aconteceu nada. Como saber exatamente o que fazer? Agora eu vou colocar para vocês aqui a reportagem inteira. É da TV Aratu. Eu vou dando aqui umas pausas, fazendo fair use, para que eles não me bloqueiem, né? Então, bora lá ouvir agora. Médicos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, foram acionados na noite do último sábado para socorrer uma mulher que passou mal na Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. A vítima tinha 50 anos e sentia dores no peito. Ao chegar ao apartamento, os médicos encontraram a mulher deitada no sofá. Ela recebeu atendimento e pouco depois melhorou. Mas os médicos sentiram um cheiro forte vindo. Eu quero que vocês entendam, tá aí a fachada do prédio que essa senhora morava. Não é nenhum famoso Zé Povinho, porque as pessoas têm mania de dizer que a maioria dos evangélicos são Zé Povinho. Esses aí não são Zé Povinho. Mas exatamente o que é que aconteceu? Por que ela ficou 6 meses orando e não aconteceu nada? Como saber se Deus vai operar ou não? Como saber se Deus ouviu a sua oração ou não? Ficar orando por 6 meses com a mãe morta dentro de casa, isso é prova de fé? Ou é prova de loucura? Ou é um distúrbio emocional, mental? O que as pessoas parecem que elas não entendem é que a fé
é que a fé é num estalo de dedo. Não tem essa de 6 meses. Não tem essa de exercitar a fé com a pessoa morta ali, apodrecendo. Se você tem fé, é num segundo tá morto, no outro segundo tá vivo. É simples assim, não tem essa de orar por 6 meses. Quando você ora por uma causa por 6 meses, fica mais aparecendo um exercício da fé, que na verdade não funcionou. E essa senhora aqui, olha, vamos botar aqui, ó. Essa senhora ela era farmacêutica. De um quarto trancado. Eles arrombaram a porta e encontraram no local um corpo de uma idosa em estado avançado de decomposição. A idosa era a mãe da mulher que passou mal, identificada como Maria Auxiliadora de Andrade Santos, que morreu em 28. Então, a filha dessa senhora aí, ela era farmacêutica aposentada. Então, ela devia estar aplicando lá formol ou qualquer alguma coisa na mãe para que os vizinhos do prédio, já que é um prédio de 4 andares e tinha 11 famílias morando naquele prédio. Como as pessoas não perceberam que a pessoa estava fedendo? Porque, meu amigo, se alguém já passou, eu quando era criança, é, mataram uma pessoa na mata perto de casa e aquele cheiro fedia quilômetros, ia longe, até que algum curioso foi lá na mata dar uma olhada para ver o que que era e caiu de costa e saiu correndo, porque era uma pessoa que estava sendo comida por urubus. Isso aí tem mais de, sei lá, 50 anos atrás. Agora, num prédio de apartamento, com 11 apartamentos, todos habitados, e pessoas não perceber, é meio estranho. Mas você vê aí que o pessoal do SAMU, assim que entrou para socorrer, ela percebeu na hora e pediu para ir arrombar o apartamento. Ela não deixou, eles arrombaram e chamaram a polícia. Ou seja, eles perceberam. Mas o tema do meu assunto é como saber o limite da fé. Como saber exatamente quando você deve orar ou parar. Ou se a sua oração funcionou ou não. Porque parece que a maioria dos evangélicos tem problema sério com isso. Eles não sabem quando parar. Uma vez eu me lembro que conversando com alguns irmãos, e eles falavam orgulhosos que tinha um servo de Deus, segundo eles, que ficaram a noite inteira orando para que se expulsasse um demônio de uma pessoa. Na verdade, se eles fossem realmente servos de Deus, precisaria ficar a noite inteira. Se essa mulher aí, ela tivesse fé, precisaria orar 6 meses com a mãe morta dentro de casa? Ou esse negócio aqui não tem nada a ver com fé, porque a polícia está desconfiada que esse negócio não tem nada a ver com fé. Esse negócio tem a ver com dinheiro, ganância, já que a mãe era aposentada e ela aposentada, a mãe morreu e o benefício cortava. Então, será que realmente era uma oração de fé? Até porque fé a gente já sabe que ela não conseguiu, ou seja, que ela não tem. Ou seria viver da aposentadoria da mãe. Porque assim que faz o atestado de óbito, é cessado o benefício. Eu acho que esse cheiro está mais para isso do que para fé.
Mas como o corpo estava em avançado estado de putrefação, então o ML vai ter problemas sérios para definir a causa da mãe, porque já chegaram até a suspeitar que, de repente, a mãe não morreu lá de uma causas naturais. Então, essa suspeita também tem. Mas para isso é as investigações. Mas eu não quero mudar o foco aqui. Como exatamente saber se Deus vai operar ou não? Tem uma dica? Tem um método? Dá para saber? Não dá? Porque esse vídeo dessa senhora vai ser motivo de chacota e de gozações em canais ateus. Ah, vocês podem esperar que os ateus vão deitar e rolar em cima desse assunto. Mas como saber exatamente se Deus vai te ouvir? Primeira coisa é, ainda que Deus te ouça, é só você que vai saber, ninguém mais. Porque ainda que o milagre aconteça, quem está ao redor nunca entende que é um milagre, entende que foi um acaso, entende que foi sem querer, entende tudo isso aí, menos que é um milagre. Os ateus, eu vi no canal de ateu aí, teve um avalanche, eu não sei exatamente aonde que foi esse avalanche, mas ele foi filmado. Aí tinha uma senhorinha passando ali perto do avalanche e ela viu aquele avalanche vindo morro abaixo, ela levantou as duas mãos para o céu e começou a repreender aquilo para que aquilo parasse. Mas na verdade aquilo parou em cima dela e matou ela. Aí os ateus amam essa passagem aí, de colocar isso no canal deles e dizer: cadê Deus? Aonde é que está Deus? Então é por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Como saber o limite se você tem que correr ou se você tem que orar? Como saber? Ou você ora e somente fica esperando? No meu entendimento, a mulher morreu lá. A mulher morreu. Você vai lá, faz a oração. Se não ressuscitou, é 190. Você vai lá e ora. Você faz a oração. Não naquele segundo não aconteceu nada, 190. É assim, é simples assim. E se tem uma avalanche caindo e você tem como correr, não é melhor você correr? Porque você nunca vai saber se vai parar ou não. Mas os outros vão. Porque ainda que eles vissem essa senhorinha orar e parasse aquele avalanche, eles iam dizer que bateu numa pedra, que desviou, eles iam arrumar uma boa desculpa. Então, gente, como saber? Mas esse caso aí dessa senhora que mora num prédio, numa região boa, uma região de classe média lá no Rio de Janeiro, tá mais cheirando trambique de que ressuscitamento. Agora, todos os vizinhos foram bem claros, todos os vizinhos. Essa mulher, ela não dormia, era a noite inteira orando com palavras desconexas que ninguém entendia nada, não deixava ninguém dormir, proibiu a filha dela de ir lá no apartamento, ela tem uma filha de 30 anos, mas ela proibiu a filha de ir no apartamento, que já fazia um ano que a filha não visitava ninguém. Eu não sei, mas as igrejas evangélicas praticamente elas endoidaram. Praticamente elas endoidaram. E elas estão endoidando por uma coisa bem simples que o apóstolo Paulo deixou escrito na Bíblia. Está lá escrito. Todas as vezes que é lido a, a velha, todas as vezes que é lida a velha aliança, é colocado um véu no rosto que cega todo mundo. Esse véu, ele só é tirado
por Jesus Cristo. Então, as igrejas evangélicas, elas estão naquele modismo de virar judeu, apoiando o judeu a construir templo, a proclamar um novo Messias. E, na verdade, eles estão cegos. E essa cegueira é que causa essa loucura que vocês estão vendo aí. Olha só, esse tal de Vanilla, é Vanilha, sei lá como é que chama, baunilha, sei lá, o Vic, o cara satanista pesado, só falava coisa de Satã na televisão, no YouTube, era famoso pelo satanismo. Daí a pouco ele já virou um satanista judeu. E daí a pouco agora ele está dizendo que é cristão, mas só que é aquele cristão mergulhado na macumba judaica, a cabala. E o que é pior, abriu uma igreja. E o que é pior, vai ter gente lá, mas todos com véu no rosto para não ver a realidade. Essa senhora, ela não viu a realidade. Eu faria a mesma coisa se a minha mãe tivesse morrido na minha frente. É lógico que eu ia orar a Deus para que Deus ressuscitasse, mas só esperava 5 segundos e 190, 183, que é SAMU, né? 183, 190. Não tem essa daí. Não tem essa. Eu oro quando tem alguém doente aqui, eu fico até chateado com a minha mulher. Quando tem alguém doente, ela não me avisa, porque eu sempre gosto de orar, mas sempre levando no médico. Até porque, bem antes, bem antes, uma aqui, vamos ouvir um pouquinho. De março deste ano, a polícia militar foi acionada e a mulher foi levada para a delegacia. Em depoimento à polícia, a filha contou que é evangélica e que, por isso, orava para que a mãe ressuscitasse. Como ainda não... Então, como a minha mãe, nos anos... Isso aí que eu vou falar para vocês é nos anos 70. Eu não sei precisar o ano, mas sei que é mais ou menos nessa época dos anos 70 até 75, por aí. 70, 75, nessa faixa aí. Minha mãe era membro de uma igreja, congregação cristã no Brasil, e aqui no litoral de São Paulo, para ser mais exato, em São Vicente, um belo dia todos acordaram com um jornal chamado Cidade de Santos. Naquela época não existia o jornal A Tribuna, ou se existia, ninguém queria saber que existia. É um jornal chamado Cidade de Santos. Saiu estampado uma matéria na capa, na primeira capa. Crente deixa a esposa morrer à míngua dentro de casa. Essa foi a matéria. Os vizinhos, satisfeitos com aquela situação, moeram o cidadão na pancada e ele teve que correr, fugir da cidade. E aí aquele burburinho, todo mundo comentando, porque o crente deixou a mulher morrer dentro de casa. Então, essa era a história dele. A mulher estava com câncer, mas ele foi na igreja e disse que Deus tinha falado para ele que ia curar aquela mulher. E os vizinhos pedindo para levar ela no médico, e ele não levava. E a mulher foi piorando, e os vizinhos ali, que ela tinha uma boa relação com a vizinhança, e a mulher foi ficando ruim, ficando ruim. Fulano, leva a mulher no médico. Ele, não, Deus vai curar. Deus vai curar, e Deus vai curar, Deus vai curar. A mulher morreu. Aí os vizinhos moeram o camarada no pau. Naquela época, a minha mãe chegou em casa contando isso, mas todos nós vimos nos jornais, porque naquela época, a mídia da época era jornais, né? Você entendeu? E aí,
E aí saiu o ensinamento dentro da igreja Congregação Cristã, saiu um ensinamento que se tivesse alguém doente em casa, você pode orar, mas leva no médico. Mas leva no médico. Você pode orar? Pode, mas leva no médico. Aí o médico é que vai dizer se você está com saúde, o médico é que vai dizer se você foi curada. Esse negócio de você apostar achando que tem fé quando você não tem, é que é o problema. Eu já reparei que todo mundo, todo crente, eles acham que tem fé. Todo mundo, se você fizer uma pesquisa agora de falar sobre fé, as pessoas vão dizer que tem muita fé. Ninguém vai dizer que não tem fé nenhuma, ninguém vai dizer. Todos vão dizer, eu tenho fé. Mas na verdade não tem, não. Na verdade não tem. Por quê? A fé, até onde eu entendo, ela é momentânea. Você não consegue explicar a fé. É o momento do vapt-vupt, libertou, libertou, não libertou, não libertou. Então não tem essa que você tem fé. A fé não é um livro que você anda com ele embaixo do braço e você usa a hora que você quer. Não existe essa fé de andar com ela debaixo do braço e quando eu preciso, pimba. Você imagina se isso fosse possível? Olha aí nas mídias, nas mídias, esses pastores, esses apóstolos. Você acha que se eles pudessem eliminar uma pessoa pela fé, eles não fariam isso? Olha aí o tanto de profecia, o tanto de maldição que eles jogam na pessoa e nenhuma delas se concretizam. É porque eles não têm fé e não vão ter nunca. Porque fé não é para isso. Então essa senhora, quando ela orou pela mãe dela lá que morreu, a mãe dela não ressuscitou, era SAMU. Não tem essa. Não tem essa, é SAMU e acabou. Agora, a pergunta é, a polícia está achando que não era nada disso. Isso só era uma boa desculpa, que a senhorinha morreu e ela estava de olho no din-din, eu tinha comprado alguma coisa fora do orçamento e precisava do orçamento da senhorinha, mas se desse entrada na morte da mãe, se chamasse o SAMU, ia registrar e aquele dinheirinho caía. O assunto está mais para esse, porque fé nós sabemos que não tem nenhuma. Não existe. Orações que você ora por 6 meses, por um ano, são orações por algum tipo de causa, né? Por uma casa que você pretende comprar, por uma coisa que você pretende ir lá para frente. Mas também, se você fizer uma oração só com fé, ainda que demore 10 anos, vai acontecer pela fé. Isso aí não pode ser aplicado para ressuscitamento. Porque vocês se lembram que há uns tempo atrás, eu não sei exatamente quanto tempo atrás, mas um cidadão aí diz que Deus tinha mostrado para ele que ele ia morrer e ele iria ressuscitar. E ele escreveu isso, documentou em cartório, obrigando a família que quando ele morresse, não enterrasse, porque no terceiro dia ele ia ressuscitar. O fim dessa história todos vocês sabem, né? Porque a televisão, é lógico, a televisão é um circo, né, gente? É um circo sem lona. A televisão é um circo sem lona.
Então a televisão foi para lá, toda a cidade foi para lá, todo mundo levou celular, todo mundo levou filmadora. E aconteceu o quê? Nada. Esperaram 3 dias lá no necrotério para levar o cara para o caixão, nada. E todo mundo filmando, televisão, local, todo mundo. Aí levou, botou no buraco, a mulher não queria que jogasse terra em cima, e aí conseguiram que ficasse até o 4º dia. E o resultado todo mundo já sabe. Não aconteceu nada. Agora eu fico pensando, será que quando for lá desenterrar o osso do cidadão lá, eles vão encontrar o cidadão de bruço? Aí é problema. Mas é isso aí, ó, a doideira aqui, ó. Pensa na Há provas doideira. de que a filha tenha sido responsável pela morte da mãe. Ela aguarda o fim da investigação em liberdade. O corpo da idosa foi levado para o Instituto Médico Legal no centro do Rio de Janeiro. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer as causas e circunstâncias da morte. Médicos do Serviço de Atendimento. A fé é doideira, gente. A fé é doideira. Não espere que alguém entenda a fé, porque não entende, tá? Não espera isso. Não espera que alguém entenda sobre fé, porque não entende. Agora, isso que a mulher fez é loucura. Como saber, como definir quando é loucura e quando não é? E quando é fé? Não tem uma fórmula. Já que não tem fórmula, você também tem que se precaver, porque você está cercado por pessoas, né, ao seu redor. Então, se a pessoa cair na sua frente, você ora, você se ajoelha do lado, ora, pede a interferência de Deus e chama o SAMU. SAMU, chama aí, ó. 192, né? 192 é o SAMU. Você ora, mas chama o SAMU. Porque se você não chamar o SAMU e a pessoa não ressuscitar, você vai ter problemas sérios. Assim mesmo é qualquer tipo de doença. Pode ser uma dor de cabeça, pode ser um mal-estar, pode ser o que for. Você ora e SAMU. Não esquece disso. Ora, mas chama o SAMU. Uma vez eu comi camarão, passei mal, minha cara inchou, tudo inchou. Eu orei, mas fui no pronto-socorro. Atendimento móvel de urgência, o SAMU, foram acionados na noite do último sábado para socorrer uma mulher que passou mal na Vila da Penha, zona norte do Rio de Janeiro. A vítima tinha 50 anos e sentia dores no peito. Ao chegar ao apartamento, os médicos encontraram a mulher deitada no sofá. Ela recebeu atendimento e pouco depois melhorou. Mas os médicos sentiram um cheiro forte vindo de um quarto trancado. Eles arrombaram a porta e encontraram no local um corpo de uma idosa em estado avançado de decomposição. A idosa era a mãe da mulher que passou mal, identificada como Maria Auxiliadora de Andrade Santos, que morreu em 28 de março deste ano. A polícia militar foi acionada e a mulher foi levada para a delegacia. Em depoimento à polícia, a filha contou que é evangélica e que, por isso, orava para que a mãe ressuscitasse. Como ainda não há provas de que a filha tenha sido responsável pela morte da mãe, ela aguarda o fim da investigação em liberdade. O corpo da idosa foi levado para o Instituto Médico Legal no centro do Rio de Janeiro. A Polícia Civil informou que as investigações estão em andamento para esclarecer as causas e circunstâncias da morte.